Olá pessoal, voltamos ao nosso assunto de transformada Z e agora eu gostaria de passar aqui na lousa alguns pares comuns de transformada Z. Vocês verão que eles serão muito úteis quando nós quisermos determinar a sequência correspondente a uma determinada transformada Z. Então, eu vou fazer aqui uma tabela com 13 transformadas. Eu vou escrever qual é a sequência. A sua transformada Z. E a correspondente região de convergência. E a região de convergência. Eu vou começar com o pulso unitário, vai ser a primeira entrada nessa tabela. Então, o delta de N. Pessoal, tanto faz colocar entre colchetes como entre parênteses, ok? A transformada Z é 1 e a região de convergência é todo o plano Z, todo Z. A segunda entrada, a segunda sequência, é o degrau unitário, o de N. A transformada Z é 1 sobre 1 menos Z elevado a menos 1. Já vimos isso em outras aulas. A região de convergência, é módulo de Z maior que 1. A terceira sequência dessa tabela prática, que terá muita utilidade, é menos U de menos N menos 1. Então é o degrau unitário espelhado e que começa em N igual a menos 1. Nós vimos que a transformada Z é 1 sobre 1 menos Z a menos 1. Repare que a expressão é igualzinha à expressão da transformada Z do degrau unitário. E a região de convergência é módulo de Z menor do que 1. Veja que essa é a diferença entre a região de convergência da sequência 2 para a sequência 3, apesar das funções racionais serem iguais. Vamos lá, vamos continuar. A quarta entrada é o pulso unitário atrasado de M de Mike instantes de tempo discreto. A transformada Z é Z elevado a menos N. Então, a região de convergência é todo Z, exceto 0. Todo Z. Peço para vocês terem um pouquinho de paciência comigo, que ainda estou me familiarizando com a lousa branca e com a mesa digitalizadora. Então, é todo o Z, exceto 0, se N for maior do que 0, ou Z tendendo a infinito, se M
menor do que zero, ok? Vamos lá. A quinta entrada é a sequência exponencial causal. A elevado a n vezes o degrau unitário. Vimos que a transformada z é 1 sobre 1 menos a elevado a z menos 1. E a região de convergência é módulo de z maior do que o módulo de a. A sexta entrada é menos a elevado a n vezes o degrau u de menos n menos 1. Vimos que a transformada z tem a mesma expressão da transformada z da quinta sequência, só que agora a região de convergência é módulo de z menor do que o módulo de a. A sétima sequência é o n que multiplica a elevado a n vezes o degrau unitário, que tem como transformada z a seguinte expressão: a que multiplica z elevado a menos 1 dividido por 1 menos a vezes z elevado a menos 1, tudo isto elevado ao quadrado, e a região de convergência é módulo de z maior do que o módulo de a, porque a sequência é causal. Então eu coloquei aqui as 7 primeiras sequências. Eu também coloquei aqui essas setas para facilitar a sua visualização das sequências, suas transformadas e suas respectivas regiões de convergência. Continuando, agora vamos para a oitava sequência. Então vamos lá. Oitava sequência, que é menos n a elevado a n, u de menos n menos 1, que tem como transformada z a z a menos 1 dividido por 1 menos a z elevado a menos 1, tudo isso elevado ao quadrado, e que tem como região de convergência módulo de z menor do que o módulo de a. A nona entrada é o cosseno de tempo discreto truncado. É o cosseno de ômega 0 n multiplicado pelo degrau unitário, é o cosseno de frequência ômega 0 truncado, que tem como transformada z a seguinte expressão: 1 menos o cosseno de ômega 0 vezes z elevado a n vezes z elevado a menos 1 dividido por 1 menos 2 cosseno de ômega 0 vezes z elevado a menos 1 mais z elevado a menos 2, e que tem como região de convergência módulo de z maior que 1, ok? A décima sequência é a sequência seno de ômega 0 n,
truncada, né, porque está multiplicada pelo degrau unitário, é o seno de ômega 0, n é o seno com frequência ômega 0 truncado, então, que tem como transformada a z, seno de ômega 0 vezes z elevado a menos 1, dividido por 1 menos 2, cosseno de ômega 0, vezes z elevado a menos 1, mais z elevado a menos 2, cuja região de convergência é módulo de z maior do que 1. Agora a 11ª sequência, que será r elevado a n, que multiplica cosseno de ômega 0 n, é o cosseno de frequência ômega 0, vezes o degrau unitário u de n. Então vejam que agora eu tenho uma frequência ômega 0, cosseno de ômega 0 n, vezes r elevado a n, só que agora truncado, porque nós multiplicamos pelo degrau unitário. Vou escrever aqui a expressão da transformada z, fica 1 menos r cosseno de ômega 0 vezes o z elevado a menos 1, tudo isso dividido por 1 menos 2r cosseno de ômega 0 vezes z elevado a menos 1 mais r ao quadrado vezes z elevado a menos 2. A região de convergência é módulo de z maior que r. A 12ª sequência é r elevado a n. Se aqui apareceu o cosseno, na 11ª agora será o seno de ômega 0 n vezes o degrau unitário, uma sequência causal. A transformada z tem como expressão r seno de ômega 0 vezes z elevado a menos 1 dividido por 1 menos 2r cosseno de ômega 0 vezes z elevado a menos 1 mais r ao quadrado vezes z elevado a menos 2. Temos como região de convergência também módulo de z maior que r. E terminando, aqui a nossa 13ª entrada na tabela. De novo peço desculpas, ainda estou me acostumando com essa lousa branca e com o pen tablet. Então nós temos aqui uma sequência que vai a elevado a n entre n igual a 0 e um n maiúsculo menos 1 e que vale 0 para os demais valores. Então, é a sequência com duração finita. Ela tem como transformada z, e vimos isso na última aula,
a expressão 1 menos a elevado a n, z elevado a menos n, dividido por 1 menos a, vezes z elevado a menos 1. E temos como região de convergência módulo de z maior que zero. Ok, agora nós vamos meio que fazer um resumão aqui nessa questão da região de convergência. E vocês estão olhando aqui no lado esquerdo da lousa os sinais de duração finita. Eu vou desenhar aqui os sinais e as suas regiões de convergência. E no lado direito aqui da lousa, os sinais de duração infinita e as suas respectivas regiões de convergência. Bom, vamos começar com, por exemplo, uma sequência de duração finita e causal. Então, vamos aqui esboçar uma sequência que seja causal, porém finita. Por exemplo, algo desse tipo aqui. E a partir de determinado n positivo, ela é nula. Então essa sequência é uma sequência causal. O eixo aqui é o eixo do tempo discreto n. Agora eu vou desenhar para todas aqui o n. Ok? E para essa primeira sequência, ela é finita. Ela só tem, nesse meu esboço aqui, valores para n igual a 0, n igual a 1 e n igual a 2. Para todos os demais valores ela é 0. Isso aqui é um exemplo que eu peguei. Então, para este exemplo, a região de convergência é todo o plano Z, exceto o polo em Z igual a 0. Então, a região de convergência é todo o plano Z, exceto o Z igual a 0. Então, ok? Vamos agora para uma sequência de duração finita, porém lateral esquerda ou anticausal. Então, vou esboçar aqui também uma sequência a partir daqui ela é nula e ela também é nula para os tempos discreto, para os tempos positivos, para os n positivo. Esta é uma sequência anticausal, é lateral esquerda. E a região de convergência é todo o plano Z, exceto Z igual a infinito. Então, é todo o plano Z. E eu vou escrever aqui para você ver. Exceto Z igual a infinito. Então, para a sequência anticausal, temos aqui que a região de convergência é todo o plano Z, exceto Z igual a infinito. Não vamos esquecer de escrever aqui anticausal, para você não esquecer. Essa daqui é a causal, ok? Agora vamos
desenhar aqui a sequência bilateral, uma sequência qualquer, bilateral, com duração finita, por exemplo, essa daqui, ó. A partir daqui ela é nula. E a partir daqui ela é nula. Ok? Então essa é a sequência finita bilateral. Vamos escrever aqui para que você não esqueça. E a região de convergência desta sequência bilateral de duração finita é todo o plano Z, exceto o polo que temos aqui em Z igual a zero e também Z igual a infinito. Então, estou achurando aqui a região de convergência, todo o plano Z exceto Z igual a zero, e registrar aqui que é importante, o exceto Z igual a zero já está ali, o polo Z igual a zero em vermelho, e escrever aqui exceto Então nós vamos agora resumir as regiões de convergência dos sinais de duração infinita, começando com o sinal lateral direita, uma sequência lateral direita, que também é causal. Então vamos lá, vamos desenhar essa sequência, lembrando que agora a sequência tem duração infinita e é causal. Esses três pontinhos aqui significam que a sequência ela prossegue até o infinito. E aí nós temos como região de convergência, e eu vou escrever aqui do lado, aqui em cima para você ver, módulo de Z maior que um R2. Então é um círculo de raio R2 e a região de convergência é a região exterior a esse círculo. A região de convergência não inclui o círculo vermelho, ok? Agora vamos desenhar uma sequência lateral esquerda. Vamos lá. Ela é anticausal. Três pontinhos aqui para significar que a sequência é infinita, certo? E temos como região de convergência, neste caso, um módulo de Z menor do que um R índice 1. Então eu tenho aqui um círculo de raio R1 e a região de convergência é a região interior ao círculo verde. E finalmente vamos considerar o caso da sequência bilateral. Então, uma sequência que é a composição de uma sequência lateral direita com uma sequência lateral esquerda. E aí
nós temos o círculo verde. O círculo verde ele tem raio R1. Ok? O círculo vermelho tem raio R2. E a região de convergência, nesse caso, é a região anular entre os círculos verde e vermelho. Então, vamos aqui achurar esta região anular, este anel aqui. Ok, pessoal? A primeira sequência é uma sequência lateral direita. A segunda sequência é uma sequência lateral esquerda. E a última sequência é a sequência bilateral, em que temos uma composição da lateral direita e com a lateral esquerda. Ok? Nunca podemos esquecer, e eu vou escrever isso aqui em vermelho como uma última observação da nossa aula, que a região de convergência ela não pode conter polos. A região de convergência nunca pode conter polos. E com isso nós terminamos esta aula, com esse resumo, e a partir da próxima aula estudaremos a transformadas em inversa. Muito bem, então ficamos por aqui. Eu agradeço a atenção de todos e espero que vocês consigam aproveitar bastante o conteúdo desta aula.